Namastê. Boa noite, bem-vindos. Satsang, Satsang. Satsang significa a possibilidade da gente se reunir com um propósito especial. Sempre preciso lembrar aqui, né? O propósito é especial. De explorar, investigar, compartilhar aquilo que está acontecendo com cada um de nós, nos diferentes níveis, as diferentes camadas daquilo que acontece em nossa vida, daquilo que acontece internamente, né? Nós temos muitas camadas, assim como temos muitos corpos. E tudo pertence à nossa caminhada espiritual. Não tem nada que esteja fora. Todos os eventos, os positivos, os negativos, os prazerosos e os dolorosos, sempre são parte daquilo que é necessário viver, daquilo que é necessário superar, daquilo que é necessário liberar, para a gente seguir adiante. Cada um de nós que examina por um breve instante o que está sendo vivenciado, o que está sendo experienciado, impacta o coletivo, sempre, né? Porque todos nós vamos nos tornando um pouquinho mais conscientes do que estávamos antes. Ou seja, quando a gente para, que a gente está parando aqui, de fazer tudo o que está fazendo, para se dedicar por 1 hora ou 2 a ficar meio dentro, meio fora, né? Porque a gente está explorando o universo interno, ao mesmo tempo a gente está olhando para fora, está olhando para os outros, né? Está olhando para uma tela de computador, um celular, um tablet. Então nosso encontro ele é virtual, mas nós estamos aqui reunidos em presença, como eu sempre lembro. Cada um no lugar onde vive, cada um uma parte desse planeta, né? No entanto, aqui a gente se reúne num único lugar, que está fora do tempo e espaço. Se não fosse assim, vocês não estariam me ouvindo. Então, temos aí uma contribuição enorme da tecnologia, né? Ao mesmo tempo, temos uma contribuição pessoal enorme quando a gente se coloca aqui de uma forma direta, presente, atenta, em busca de consciência. Quando a gente fala em busca de consciência, ainda parece muitas vezes uma coisa um pouco abstrata, né? A gente exatamente não sabe o que é a tal da consciência, né? A gente confunde consciência com uma mente consciente, são coisas diferentes. Uma mente consciente é uma mente que está menos subjugada pelo inconsciente, né? O inconsciente é esse depósito enorme que pertence ao inconsciente coletivo também, onde estão depositadas todas as memórias de tudo que já aconteceu com a gente e com mais gente, com todo mundo. Importante ressaltar que somos sempre movidos quase que totalmente por forças e memórias que se encontram presentes no nosso inconsciente. Por isso que a gente gosta ou deixa de gostar de certas coisas, por isso que a gente faz ou deixa de fazer outras, por isso que sentimos tanta rejeição por tantas coisas, por tantas pessoas, por tantos lugares, por tantas atividades, por tantos eventos. Assim como sentimos muita atração por outras
situações, por outros lugares, por pessoas, por situações também. O que nos atrai? Por que somos atraídos? O que nos afasta? O que nos faz rejeitar? Ainda é um mistério, né? Cada um de nós carrega memórias de eventos dolorosos, provavelmente, assim como de eventos prazerosos. Nossa tendência é buscar repetir aquilo que nos dá prazer e buscar excluir, rejeitar aquilo que nos causa algum tipo de sofrimento. Ficamos nessa ambiguidade de comportamento, né? A gente vai em busca do prazer, muitas vezes até mesmo para compensar as altas doses de sofrimento pelas quais a gente passa no nosso dia a dia. Então a gente vai fazer coisas que de alguma forma amenizem o mal-estar que a gente está sentindo. Isso não é viver, isso é só compensar, muitas vezes ilusoriamente, né? Porque a gente busca um prazer que é efêmero, dura pouco tempo, assim como o efeito de qualquer substância, né? Quando passa, o que estava aí volta, às vezes até pior, né? Porque você também está frustrado, até mesmo por um estado ter voltado, né? Uma vez que você passou alguns minutos ou umas horinhas se sentindo melhor. Quando a gente trabalha no sentido de crescer em consciência, uma das coisas que a gente conta é que uma mudança não é o suficiente, né, para que algo de fato seja vivido de uma forma diferente. As mudanças, elas mudam e desmudam. Então muitas vezes a gente trabalha ou busca, assim como buscamos o prazer, buscamos compensar o sofrimento tentando mudar as coisas, né, tanto fisicamente como muda de lugar, muda de parceiro, muda de atividade, como uma tentativa de, quem sabe, né? Quem sabe se eu sair daqui, quem sabe se eu fizer outra coisa, eu vou me sentir melhor, né? Porque boa parte do mal-estar que eu estou sentindo, eu atribuo sempre a fatores externos. É automático, né? A gente aprendeu a fazer assim, em casa mesmo, observando os nossos pais, se queixando, né? Se queixando da vida, se queixando do mundo, se queixando da economia, se queixando do trabalho, se queixando de pessoas. E a gente aprendeu dessa forma, né? Eu não estou bem porque alguma coisa que está acontecendo não está boa também. Então, se eu quiser ficar melhor do que eu estou, eu preciso fazer algum movimento, né, para sair dessa situação. Ou seja, eu vou tentar alterar os fatores externos. Nessa tentativa, né, esse esforço de me liberar do sofrimento. É isso que a gente aprende a fazer. É isso que a gente procura fazer, né? Isso nos impele a mudanças. Mas, seja qual for a mudança que a gente faça, a gente carrega a si mesmo, né, ao novo local. Você pode mudar para onde for, mas você está sempre levando a você mesmo com todo o pacote, com toda a bagagem daquilo que você já viveu e que você faz de tudo para não viver de novo, né? Então, esse esforço de tentar não reviver novamente algo que foi doloroso em algum outro momento é o que a gente chama de sofrimento por si só. Isso é sofrimento. Essa necessidade de fugir, de escapar, né? Isso é sofrimento. Tentando o tempo todo rejeitar o que está acontecendo, isso é sofrimento. Tentando se afastar de pessoas, porque elas não lhe agradam, ou te dizem coisas, ou fazem coisas que você não gosta, isso é sofrimento. Isso é também ausência total de liberdade.
Se você está sempre fugindo das situações, sempre escapando das situações, sempre buscando compensar o mal-estar com alguma coisa melhor, primeiro que você gasta uma energia enorme nisso, né? Muitas vezes você dedica boa parte da sua vida a isso. Você faz escolhas, você busca pessoas, você busca atividades, você busca reconhecimento, você busca... Né? A questão é, o sofrimento não foi embora. Ele só foi transferido, né? De uma pessoa a outra, de uma situação a outra, de um lugar a outro. Ele vai te perseguir. Então, eu comecei aqui falando sobre busca espiritual. Nada mais é, às vezes, a tentativa, né, de você ser mais feliz, mas tentando dissolver aquilo que te faz sofrer. Tem sempre um ato de exclusão, tem sempre uma necessidade de se livrar de coisas, né, se livrar de situações. E o que a gente observa é que quando de fato estamos trabalhando para crescer em consciência, a gente aprende algumas chaves, e uma delas é essa. Né? Começa a observar o que dentro de você precisa rejeitar pessoas, situações, lugares e atividades. O que é né, essa necessidade? Para você poder observar o que é isso, com certeza você vai precisar dar uma paradinha, né? Fazer uma pausa. Estou voltando a falar disso, né? Foi tema da semana passada também. Mas é porque é uma chave importante. Boa parte das coisas que a gente vive porque fez escolhas de uma forma intempestiva, de uma forma compulsiva, com certeza de uma forma inconsciente. Simplesmente você escolheu outra coisa, às vezes até por sugestão de uma publicidade, né? De um filme que você viu e se identificou com um personagem, uma novela, um livro, o que seja. Quem sabe, né? Se eu tentar ir por ali, minha vida vai dar certo, né? Sim, quem sabe se eu fizer tal atividade, eu vou me sentir menos frustrado. Quem sabe se eu mudar meu jeito de ser, a minha cara, meu corpo, a maneira de eu me vestir, eu vou atrair mais pessoas, vou me tornar mais atraente, mais desejável, mais interessante, vou conseguir me sentir menos solitária, mais acompanhado de gente, né, que gosta de mim. A gente faz um esforço gigantesco para mudar o que a gente é, como se isso pudesse ser possível, né? Mas a gente ainda assim faz esforço, porque a gente acredita que da forma como a gente é, o mal-estar não vai embora. O mal-estar e o sofrimento, eles são resultados daquilo que você acredita que seja, né? Isso é uma ilusão enorme, é um equívoco enorme, melhor dizendo. Mas tem um investimento enorme social, né? Até das indústrias, empresas, enfim, de inúmeras instituições, para proporcionar a você uma mudança física, né? Em especial, né? Mil possibilidades de você ter uma aparência diferente dessa que você tem. Como se isso pudesse fazer com que você se sentisse mais confiante, né, em si mesmo, si mesma.
portanto, mais sujeito a encontrar afeto de outras pessoas. A gente negocia isso de inúmeras formas, né? Eu digo negociar porque a gente faz investimento. E eu estou falando sobre a necessidade de mudanças, né? que quase sempre são originadas por essa insatisfação que a gente sente permanentemente com a gente mesmo. Possivelmente desde o tempo que a gente foi gestado, né? Porque a gente chegou nesse mundo e nem sempre foi bem recebido. Né? Nem sempre tivemos uma gestação cercada por uma presença amorosa, né? Dos nossos pais. Assim como uma chegada ao mundo, uma recepção amorosa também, né? Dos pais e familiares, irmãos, etc. A ideia de que tem algo errado com você e que você precisa ser consertado já começa daí. Você começa a perceber, muitas vezes, de uma forma menos racional, né? Mas você já sente que tem alguma coisa errada com você, porque as pessoas não estão te amando como você precisa ser amado. Né? Então a necessidade de você se tornar alguém diferente do que você é, muitas vezes já é instalada logo cedo. Porque você compreende que algumas estratégias precisam ser feitas. Você se compara com um irmão, uma irmã, que talvez seja mais bem amado, né, do que você. Então, o que você pode fazer para ser amado também? Você vai fazer alguma coisa para se tornar parecido ou igual àquele ou àquela que é mais amada que você. Essa é uma das estratégias. Né? A gente copia pessoas, né? Como se a gente fosse clonar, né? Se autoclonar a uma imagem de alguém que a gente observando de fora considera mais bem amado do que a gente. Quais são as coisas que essa pessoa faz, como ela se comporta, o que ela faz, o que ela tem sucesso, por que as pessoas querem ficar junto com ela, etc, etc, etc. A gente usa um ou mais modelos, né? A gente faz isso de uma forma muito consciente. Né? Observamos pessoas que fazem ou são de uma certa forma, porque a gente acredita que elas sejam mais bem amadas do que a gente é. Nosso sofrimento é a solidão. Precisamos nos sentir preenchidos pela companhia de uma outra pessoa. Né? A gente busca nos relacionamentos também uma compensação por essa solidão. Né? E não pela apreciação de fato do outro, mas porque, de alguma forma, a outra pessoa, se ela puder nos demonstrar algum tipo de afeto, eu também vou gostar um pouquinho mais de mim. Né? E aí a gente começa a fazer todo um movimento para corresponder à expectativa do outro, ou dos outros. Assim como a gente faz numa escola, né, para tirar boa nota, assim como mais adiante a gente faz dentro, né, de um local de trabalho, dentro de uma empresa, o que seja, para ser reconhecido, para ser promovido, para ter uma carreira bem sucedida, etc. Né? O que a gente está fazendo o tempo todo é buscar amor. Né? Quando um chefe te promove, fala assim, olha, você é uma pessoa, né, que desempenha suas funções, vou te dar mais responsabilidades, vou aumentar seu salário, vou te dar um novo cargo. Isso é recebido sempre como né, uma demonstração de amor. Né? Da mesma forma, se você for rebaixado, né, ou for até mesmo dispensado,
o que se instala dentro é um sentimento de ausência de amor, que é o maior sofrimento que todos nós vivemos, né? Todos nós vivemos o sofrimento mais importante, que é o sofrimento de ausência de amor. A gente precisa ser amado, a gente precisa amar. Não somos amados como gostaríamos e não amamos como poderíamos, né? Quando você vai ver, você começa a fazer escolhas, tomar decisões para reverter isso. O que inclui tentar mudar a si mesmo, né? Tentar ser outra pessoa diferente do que você é. Porque a mensagem que permanece é sempre essa, né? Do jeito que eu sou, não vai rolar, não vai dar certo, não é? Eu estou abordando esse aspecto todo porque nós somos dominados por situações e condições que muitas vezes nos impulsionam, isso até é uma coisa positiva, né? a buscar uma transformação a nível espiritual, né? Uma mudança de consciência e também uma liberação de tudo aquilo com o qual nós nos encontramos identificados de inúmeras formas e que nos mantém no estado que a gente está vivendo ainda. Hoje, Krishnaji e Pritaji, que são os mentores e fundadores da ONU Academy, nos lembram constantemente, né? Existem apenas 2 estados. Não tem 3 estados para você viver. Só tem 2 possibilidades. Ou você vive num estado de sofrimento, ou você vive no que eles chamam de belo estado, né? Não existe um terceiro estado. Só tem esses 2. E é interessante que é de certa forma uma escolha que é feita. Você viver ou num estado ou no outro. Quando a gente para refletir nisso, é que a gente vai muitas vezes se dar conta que é isso mesmo, né? Você vive o que você está vivendo por escolha, por decisão interna. Às vezes consciente, às vezes até mesmo uma escolha, uma decisão interna feita de uma forma inconsciente, simplesmente tentando escapar de alguma coisa, né? Mas é uma escolha também. Nós sempre temos outras alternativas para lidar com os desafios que a vida nos traz, né? Sempre temos. E assim como a cada instante nós temos a possibilidade de escolher em que estado a gente quer seguir, em que estado a gente quer permanecer. O que a gente está buscando não é algo que seja impermanente, né? Sim, tudo é impermanente. Nós somos impermanentes, né? Nosso corpo é impermanente. Mas muitas vezes a gente também acredita que permanecer bem é uma coisa impossível, né? Viver num bom estado, que é a linguagem que a gente está usando. Que não é possível se permanecer num bom estado mais do que algumas horas, porque, segundo a sua própria mente, esse estado ele seria ou é um estado artificial. Como é que você vai se sustentar ou vai sustentar um bom estado com tanta coisa difícil acontecendo o tempo todo? Isso é o que a nossa mente articula, né? Racionalmente. Não, de que, né, de viver isento, né, livre de todo sofrimento é utópico, né? É nisso que a gente acredita, nisso que somos supostamente pessoas inteligentes levados a concordar.
né? Porque a gente não tem uma referência de algo diferente disso. A única referência que a gente tem é que todas as vezes que a gente tentou viver melhor, fizemos escolhas ou tomamos decisões, né, nos movimentamos de uma forma ou de outra e acabamos voltando quase que sempre ao mesmo ponto, né? É muito frustrante voltar a sentir dor depois que se fez tanta coisa para encontrar a liberação dela, né? Eu não estou falando de dor, eu estou falando de sofrimento, que é uma coisa diferente. Sentir dor é parte da nossa humanidade, né? Tudo a natureza sente dor, né? Nosso sistema neurológico foi constituído, foi projetado, né, para sentir dor. Se a gente não sentir dor, se não sentíssemos dor, seríamos insensíveis e incapazes de perceber coisas, né? Incapazes de ter uma referência do que é bom para a gente, incapazes de se relacionar com outras pessoas, às quais a gente provoca algum tipo de dor também. Mas eu não estou falando sobre dor, eu estou falando sobre sofrimento. Sofrimento não tem nada a ver com dor. Sim, quando a gente sente dor, a gente entra em sofrimento. Depois a dor passa e o sofrimento vai embora, né? Mas existe um sofrimento que acontece independentemente de você estar sentindo dor. É o que a gente chama de sofrimento psicológico, né? É um tipo de sofrimento que é auto-causado. Você cria o seu próprio sofrimento. No momento em que você se der conta disso, você está inclusive livre dele. Porque você vai ser capaz de observar a cada instante como você cria o seu próprio sofrimento, né? E a possibilidade de olhar para isso decorre também de uma busca por mais consciência, que é o que eu comecei a falar aqui hoje, né? Eu estou fazendo uma introdução, mas eu já estou esperando que vocês me façam perguntas, tá bom? E use um espaço lá embaixo, né? Para quem não está acostumado, né? A escrever o que você gostaria que eu comentasse aqui, tá? No encontro da semana passada ninguém perguntou nada, fiquei falando aqui sozinho 1 hora, né? E tudo bem também. Mas é importante que a gente se mova aqui, comentando coisas que vocês trazem, tá bom? Coisas simples, coisas pessoais, não importa, né? A gente está remando junto, um grande barco, né? E cada um puxando o seu remo, a gente segue mais rápido, né? Se move mais rapidamente. Eu não estou interessado na velocidade, né? Mas sim na necessidade da gente se mover. E eu tenho certeza que tem um monte de coisa acontecendo com vocês também, né? A gente está dedicando esse mês de setembro, mais uma vez, ao Festival da Paz, o Festival Mundial da Paz, um evento criado por Krishnaji, Pritaji, movimento que parte da ONU Academy, que está com a intenção e o objetivo direto de afetar o voto de 2 milhões de pessoas, né? E a nossa intenção era estar meditando juntos, né? Do dia 11 ao dia 22 de setembro agora, todos os dias, por volta das 10 horas da manhã, 1 hora, em conexão no mundo todo, em conexão com um processo que vai estar acontecendo dentro do ECAN, essa maravilhosa usina de consciência, né? Que fica lá na Índia.
E como parte da nossa ação direta, né, a gente está ainda intensivamente também procurando observar e trabalhar nos nossos aspectos internos que estão relacionados a causar dor ao outro, né? Acabei de falar disso. Quando que a minha ação, que seja verbal, que seja uma ação direta, que seja um pensamento, está causando algum tipo de dor a uma outra pessoa, sem que eu me dê conta, né? Então são formas de violência que a gente contínua e constantemente está fazendo, né, com relação a tantas pessoas e com relação a tantas coisas. Então é um trabalho muito lindo, são 10 dias e cada dia é dedicado a um aspecto. E eu convido fortemente todos a participarem, né, como agentes da paz, como meditadores, como doadores de Diksha da Paz e como mantenedores também de centros de energia da paz. Aproveite a oportunidade, né? Todos nós somos imensamente transformados quando buscamos internamente ter a consciência daquilo que a gente faz e que de alguma forma machuca o outro, né? Oi, Márcio. Márcio Santos. Se tua mente pode ser treinada para perceber com mais leveza os inevitáveis momentos difíceis da vida. A mente pode ser treinada para muita coisa, né, Márcio? A mente ela é abastecida, né, por tanta cultura, por tantas metodologias, por tanto conhecimento. Aqui, Márcio, não se trata de treinamento da mente, né? Eu te digo isso porque os momentos difíceis da vida também são causados por essa mesma mente. Então não é uma questão de retreinar a mente. A mente ela é uma fonte de sofrimento, né? A mente é sofrimento. A gente pode dizer isso, né? Não estou exagerando, não. As situações difíceis da nossa vida, elas não são dissolvidas por um treinamento da mente. Não é uma questão de mudar de canal, né, com controle remoto. Então, as situações difíceis da vida, elas podem e devem ser vivenciadas na sua inteireza, né? Porque o sofrimento, o que traz peso, estava falando sobre isso até agora, né, de uma outra forma. O que torna a nossa vida difícil, ou que torna uma situação difícil, né, é esse peso que a gente atribui a uma situação. A vida vai estar nos trazendo situações desafiadoras o tempo todo. É para isso que a gente está aqui, né? E ter uma inteligência divina presente e nos proporcionar essas situações para as quais somos instintivamente atraídos, né? Então a gente cria sim as situações e a gente as vive até como decorrência de karma, né? Karma significa que você está diante de situações difíceis porque algumas coisas ainda não foram aprendidas, né? Muitas vezes, até mesmo no sentido de ter causado uma situação dolorosa para uma terceira ou para terceiros, né? Para outras pessoas. Enquanto você mesmo não passar por algo semelhante, não é que você está sendo punido. Não, karma não tem a ver com punição. Mas quando você está vivendo uma situação difícil e você
acolhe, né, recebe, não briga para sair daquilo, né, ela se dissolve também. Porque no abraço a uma situação, ou ao confrontar uma situação, o que você vai possivelmente vivenciar são momentos de extrema alegria. O sofrimento, como eu estava dizendo até agora, né, ele consiste sempre em você rejeitar as situações. É isso que a gente chama de sofrimento. Uma situação se apresenta e você fica estrategiando formas, e é por isso que fica pesado também, né, porque para você estrategiar formas de se livrar de uma situação, a mente fica a 1.000.000, né, fica energizada, fica dominadora da situação. Você atribui a sua racionalidade, a sua inteligência, a sua mente, os meios para sair de uma situação difícil, né? Isso, todos nós fazemos isso, né? Então, não é uma questão de retreino, ou de treiná-la para lidar de uma forma mais leve. Tudo bem, pode começar com a mente, né? Você pode se instruir, você pode ler, né, a respeito de como lidar com determinadas situações, né, como seguindo determinadas orientações de um mestre, de outro mestre, mas é possível você dar um salto quântico, né, na lidança, né, essa palavra nem existe, né, no lidar com as situações difíceis. E uma das chaves é essa, né? Se uma situação difícil está se apresentando nesse momento, ao invés de você reprogramar sua mente para ter uma nova estratégia para não lidar com ela, faça uso, por que não, né, da mesma mente para lidar com a situação, né? Porque o fugir da situação ou tentar se livrar de uma situação difícil vai fazendo com que aquilo fique grudado em você, né? Mesmo quando você se livra de uma situação, outra semelhante vai se manifestar mais cedo ou mais tarde na sua vida novamente. Porque aquilo que provocou a situação, de fato, assim chamada difícil, não vai desaparecer pelo seu esforço em se livrar dela, né? Pode parecer um pouco contraditório o que eu estou dizendo, mas é por aí, viu, Márcio? A diferença, todos nós, né, vivemos situações difíceis, mas as diferenças acontecem na vida das pessoas justamente pela forma como elas se posicionam diante das situações. Nos cursos de iniciação em Diksha, a gente apresenta a história do Gandhi, né, que eu já comentei isso algumas vezes aqui no encontro também, e na sua capacidade, né, na história dele, num evento pelo qual ele passou, onde ele, ao se deparar, né, uma situação extremamente humilhante e dolorosa fora do país dele, né, lá na cidade de Pretória, na África do Sul, ele pôde experimentar 3 tipos de escolhas. Desculpa, ele pode fazer 3, que é disponível, né, 3 tipos de escolhas para lidar com a situação difícil. E a gente chama esse escolher, a gente chama de resposta, né? Então, a primeira escolha é a resposta, a gente chama de resposta inferior, né? Então, uma situação acontece e você vai fazer de tudo para sair fora, né? Para se afastar. Então, se afastar da situação, se afastar do lugar, se afastar das pessoas. É um jeito de você novamente não sentir novamente o mal-estar que aquela situação, aquele lugar, aquelas pessoas te causaram.
O segundo tipo de resposta mediana, você lida assim com a situação, né? Você resolve aquela questão, você resolve o problema, você resolve o que precisa resolver, mas ainda assim trabalha no sentido de fazer de tudo para evitar passar por aquilo novamente, né? E o terceiro tipo de resposta a uma situação a gente chama de resposta extraordinária, onde, diante de uma situação difícil, que se apresentou a princípio para você mesmo, né, você se propõe a lidar diretamente com ela, não só para fazer com que ela seja resolvida, dissolvida, mas para que também mais pessoas não voltem a passar pelo mesmo tipo de dor ou pelo mesmo tipo de sofrimento que você passou, provocado por uma situação, né? Não sei se essas coisas encaixam na sua pergunta, né? Mas me lembrei dessa história, né? Porque o que tornou o Gandhi o Mahatma, a grande alma, o grande homem, né, foi ter optado pela ter feito a terceira escolha, né? Ter optado por dar uma resposta extraordinária. Então ele passou a combater algo que machucou a ele, né? De tal forma que ninguém mais passasse pelo mesmo, né? Especialmente uma situação de apartheid, de humilhação, de segregação tão forte lá na África do Sul. E foi isso que tornou ele o grande homem, né? Uma grande alma. Tornou ele um Mahatma Gandhi. E essas formas da gente responder às situações estão disponíveis a todos nós o tempo todo, né? Porque nenhum de nós, ninguém está isento de estar diante de uma situação desafiadora, né? A nossa vida praticamente consiste nisso, né? A vida vai nos trazendo, a gente vai crescendo, a vida vai nos trazendo desafios maiores, né? A gente vai lidando com eles. Quando a gente vê, não só a gente mesmo tá encontrando soluções, como estamos recebendo também suporte de Deus, suporte do universo. Tudo aquilo que você faz para lidar com uma situação que você vai ajudar não só mesmo, não tão somente a si mesmo, mas também a mais pessoas com as quais você se relaciona ou que estejam naquela situação de alguma forma, você recebe uma imensa ajuda da presença, né? E aí vai ficando mais prazeroso lidar com as situações, porque o desafio surge e você percebe que você não está sozinho, né? Isso não é uma mudança na forma da sua mente funcionar, né? O que muda aí é uma conexão que se dá no coração. É o que a gente começa a chamar também, né, de estado de unidade. A sua ação ela não tá separada, tanto naquilo que resolve como nas consequências daquilo que você faz a mais pessoas. Muita gente se beneficia ou muita gente se prejudica na forma como você se posiciona e na forma como você lida com uma situação. Sempre que você está alinhado com a presença, sempre que você tem um alinhamento no coração, sempre que você se posiciona de tal forma a lidar com uma situação para trazer, né, uma liberação positiva, né, você recebe muito suporte e também você vai viver estados, né, mais permanentes de alegria, porque você vai criando né, um poder mesmo, né, vai sentindo uma força agindo e atuando junto com você naquilo que você está fazendo. Então, situações difíceis todos nós lidamos. Mente todos nós temos também, né?
Mas não se trata de treinar a mente, se trata de sair da mente, né? Às vezes eu lembro, né? A jornada espiritual sempre é uma jornada da mente para o coração. E o fato dessa jornada ser da mente para o coração não significa que você vai se tornar uma pessoa menos inteligente, né? Pelo contrário, significa que você vai se tornar uma pessoa mais inteligente, né? Porque a inteligência, ela mora no coração, não mora no cérebro, né? Sim, o cérebro é inteligente, mas o coração é mais. Os cientistas estão começando a descobrir isso, né? Existem determinados neurônios também que residem no coração. Esses dias andei vendo alguma coisa a esse respeito, né? Estão descobrindo coisas que já são sabidas há muito tempo, né? Então, a nossa jornada tem essa bússola, né? Em que você dá menos energia para processos de racionalização, de acúmulo de informações, de intelectualização, que são ótimos, né? Para você lidar com as situações práticas. No entanto, são limitados para você lidar com coisas mais subjetivas, né? Que afetam tanto você. O que você puder fazer para se mover, né, mais intensivamente na consciência do que é o seu coração, se mover ao seu coração, né, realizar essa jornada da mente para o coração, vai se refletir rapidamente, porque a vida começa a responder de uma outra forma. E as situações difíceis vão ficando leves, que é o que você está querendo. Vão ficando leves. Qualquer situação, por mais complexa e difícil que seja, ela só tem peso, né, ausência de leveza, porque a mente está racionalizando, raciocinando e fazendo conjecturas e conceitualizando e julgando e comparando e etc, etc, etc. Principalmente julgando. Não tem nada mais pesado do que julgamento. Os julgamentos que os outros fazem sobre a gente e os julgamentos que nós mesmos fazemos a respeito de tudo e de todos, né? Inclusive com respeito e a respeito de nós mesmos. Então é necessário transcender, é necessário encontrar a liberação desse estado, né? E isso não é uma questão de treino, não. É uma questão de abertura, de conexão, de mudança de estado de consciência. E eu não estou falando de consciência da mente, como já comecei falando aqui hoje, né? Sim, existe a mente consciente, existe a mente inconsciente, existe o consciente coletivo, existe o inconsciente coletivo, mas consciência é tudo, consciência está em todas as coisas, consciência é todas as coisas. Então, nós somos parte da consciência. E quando nós expandimos em consciência, vamos saindo do que podemos chamar de pequeno eu, né? Essa identificação onde tudo gira em torno do nosso próprio umbigo, e apenas, então, somente em torno do nosso próprio umbigo, porque para nós, no nível de consciência, muitas vezes que a gente se encontra, nada mais existe a não ser o nosso próprio umbigo, né? Então, numa mudança de estado de consciência, você vai se dar conta de que esse pequeno eu também não existe, é uma ilusão, né? Pequeno ego, pequeno eu, que passa por tantas coisas difíceis, que se vê preso, se vê limitado, se vê condicionado, se vê amarrado, né? No momento que você começa de fato a buscar crescimento em consciência, essa identificação com o pequeno eu vai desaparecer também, natural e automaticamente. E aí não tem uma situação difícil, né? Aí tem situações para serem
lidadas, né? Quando uma situação se apresenta para você, é porque você é aquele que está em condições de lidar com ela. Nós somos movidos por uma inteligência superior, né? E não nos é dado nada que não estejamos capazes ou não sejamos capazes de lidar, né? Então, se uma situação vem para a gente tem que encontrar uma forma, né? Uma outra forma de expressar algo que Sri Bhagavan costumava nos dizer, né? Todos nós vivemos, ainda tem a ver com a sua pergunta, viu, Márcio? Todos nós vivemos num estado que a nossa visão é a visão de uma minhoca, né? É assim que Sri Bhagavan coloca. Então nossa percepção da realidade, nossa percepção, a forma como a gente percebe as coisas, vai um pouco adiante centímetros, né? Milímetros no caso da minhoca, centímetros, metros, para nós seres humanos. A gente não enxerga muito, a gente tem uma visão limitada, tem uma visão curta, e a gente lida com as situações a partir da visão que a gente está tendo de uma situação. Sim, uma visão limitada. Quando, por exemplo, a gente começa a receber Diksha, quando a gente começa a se mover para estados mais elevados de consciência, também somos levados a ver as coisas de perspectivas diferentes. Então, a mudança de estado significa e implica também uma mudança de percepção, que é decorrente também, e está junto, com uma mudança de visão. Então, se estamos ainda, né, tendo a visão da minhoca, né, a gente vai acabar buscando, né, e realizando a possibilidade de se mover com a visão de uma águia. A águia vê as coisas e tem uma consciência diferente da minhoca, né? A forma de você olhar 360 graus, né? E ver horizontes que uma minhoca jamais irá ver, né? Vai te permitir também ter uma compreensão dos mistérios da vida, uma compreensão das situações, né? Dos porquês, né? A gente não precisa dos porquês sempre, né? Mas naturalmente as respostas vêm, né? Os porquês também. Porque você começa a compreender a dinâmica de certas coisas e você deixa de sofrer, né? Assim como você compreende que existem 4 estações, que tem o verão, o inverno, a primavera e o outono. Dependente de ter o porquê, sim, tem um porquê, porque o sol está mais perto, o sol está mais longe, né? Tem a mudança do eixo, etc, etc, o que provoca, né, uma mudança nas estações e tal. Então você tem o porquê. Mesmo assim, a gente busca compreender os mistérios da natureza, né? Muitas vezes a gente se aborrece, né, com coisas que acontecem porque a gente não sabe por que elas estão acontecendo. Isso não é treino da mente, isso é mudança de estado de consciência, isso é mudança na forma de perceber as coisas, isso é uma mudança na dinâmica da vida, onde você se propõe conscientemente a realizar essa jornada da mente para o coração, né? Com certeza você já tomou essa decisão, né? Senão não estaria aqui. Assim como se a gente sabe, né, que é possível alcançar a altura necessária para ter uma nova visão do horizonte, assim como a da águia, a gente vai querer sair do estado de minhoca, né?
se nós somos, na verdade, águias que não descobriram a si mesmo o que são, né? Águias que ainda estão identificadas com um estado que não é o delas, não é o natural delas. A gente não nasceu para ser minhoca, a gente não nasceu para viver minhoca, como uma minhoca, né? Nós temos, como seres humanos, todos os meios, né, de crescer em consciência. Todos nós temos, né? E aí, questão de se mover, de buscar, de pedir, né, de se conectar, para que as coisas assim sejam. E naturalmente a vida vai nos trazendo novas situações completamente diferentes, né? Porque tudo aquilo que é visto começa a ser liberado. Certas situações, difíceis ou não, elas só permanecem em nossa vida porque elas não foram vistas na sua inteireza. No momento que a gente começa a ver as coisas, no momento que a gente começa a ver a si mesmo, no momento que a gente começa a contemplar o que está se passando internamente, né, isentos do julgamento, só contemplando, é isso que está acontecendo comigo, estou com medo, estou sentindo isso, o que seja. Você é liberado. Você é liberado. É um processo muito rápido, muito intenso e completamente automático, né? As coisas só permanecem acontecendo porque não foram vistas. Não as coisas, mas você, ao lidar com a situação, né, não viu ainda a si mesmo e, portanto, também não viu a situação por outros ângulos, por outras perspectivas. Isso não é treinamento da mente. Isso é mudança de estado de consciência. A tal ponto que você vai ser capaz de observar a sua própria mente funcionando como se fosse uma coisa externa a você. Sim, a mente é externa a você. Nós é que nos achamos, né, identificados e dizemos assim, não, a mente é minha. Sou eu que penso, sou eu que vejo, sou eu que processo informação, sou eu que domino a linguagem, sou eu que raciocino, sou eu que faço as contas, sou eu que planejo. Logo, a mente é minha, né? Então, isso precisa ser revisto, né? Será que é mesmo? Talvez a mente não seja sua. Talvez a mente não seja algo que você diretamente consiga fazer algo a respeito. Talvez a mente faça parte de algo grande, algo coletivo, e você acredita que ela seja sua, mas ela não é. Ela não é. E todos nós temos uma mente igualzinha, né? A gente acha que ela é nossa, a gente se identifica com ela, e a gente quer fazer alguma coisa com ela, né? A mente é coletiva. Então cabe a nós descobrir isso, né? Identificar isso. E aos poucos ir também observando como a mente é. De repente, talvez você descubra que a mente não é sua. De repente, você descobre também que você não é a mente. E aí tudo muda. Aí tudo muda completamente. Eu posso afirmar para você, a mente não é sua e você não é a mente. Mas isso deve e tem que ser uma realização pessoal, né? E essa realização pessoal, para ela acontecer, você tem que buscar esse estado que te permite ver isso. Então, a gente recebe a Diksha, a gente compartilha a Diksha para isso, né? Para que todos nós possamos ter essa volta para casa, esse retorno para casa. Porque a gente está fora de casa. Quando a gente está na mente, a gente está fora de casa. E a gente tem um anseio, uma necessidade de voltar para casa. Então é isso, gente. Eu
Vou me preparar aqui para a Awareness Meditation, que acontece daqui a pouquinho, sabe? Poderosa e bela meditação, transmissão de presença, de energia, de consciência. A gente vai dedicar aí a essa possibilidade, né? Real e concreta, de todos nós nos movermos cada vez mais como águias, né? Como águias douradas, livres da mente, livres de toda identificação, movidos pelo coração. Namastê. Daqui a pouquinho vocês clicam no outro link e a gente se reencontra aqui, tá bom? A Awareness Meditation faz parte aqui do encontro. E a finalidade dela justamente é criar a possibilidade de a gente ter a experiência disso que está sendo colocado aqui também. Namastê.